Estou só, sentindo-me cansada. Preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Então, oficialmente, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa nosso, Refletindo com Jesus, né? Avisando para os nossos lindos aí que estão chegando hoje pela primeira vez, até para não estranhar, viu, gente? Nós somos alegres assim mesmo, felizes, gostamos de uma boa prosa e tá muita diversão que a nossa Mari Siqueri nos ensinou, que temos que viver com felicidade, né? E é tirar aquela coisa, né, que o espírita tem que ser chato, tem que ser sério, sisudo. Não, a gente pode falar também de Jesus com amor, com alegria. E é isso que é o interessante. O programa nosso não tem intuito nenhum de ser uma preleção, onde vocês têm que ficar quietinho e o nosso convidado, o nosso preletor, tem que ficar ali falando num tom sério, né? Não, a gente relaxa, a gente se comporta. O colega Paulo Rossi foi muito preciso, né, Paulo? A falar que nós estamos cada um no nosso sofá de casa, à vontade, tomando um café e trocando uma ideia bem gostosa. Não temos a ideia também da ideia da preleção, né? E nem muito do evangelho. Então aqui o nosso papo é descontraído, à vontade. Nosso convidado sempre vai nos permitir um momento para reflexão, para poder conversar. Aqueles que estão aqui há 10 anos, né? Que o programa já tem uns 10 anos já,
E o pessoal que está chegando agora, podem conversar à vontade, pode questionar, tirar suas dúvidas e ficar à vontade, vocês estão em casa, tudo bem? E aí, conforme a nossa programação, então, vou convidar o nosso amigo Paulo Ross a fazer a abertura de hoje. Seja bem-vindo, Paulo, sinta-se envolvido por todos nós. Então, nós vamos, nesse instante, ao cerrar os nossos olhos, buscar mais uma vez essa paz que nos envolve, o fortalecimento dos nossos mentores, dessa equipe que nos assiste neste trabalho. Vamos unir os nossos pensamentos nesse instante e buscarmos a figura amorosa da nossa Mãe Santíssima, que ela possa nos envolver nesse instante e nos elevar até Jesus, o nosso Mestre, para que Ele nos abençoe, nos envolva, nos ilumine. Abençoe a nossa irmã, que irá trazer as informações de hoje, que ela seja envolvida em muita paz. Ajuda-nos, Jesus, a fim de que tenhamos olhos para ver e também ouvidos para ouvir. E nesse instante, agradecer ao nosso Pai que nos permite esta oportunidade. Agradecer por estarmos aqui reunidos em seu nome, por mais esse dia de vida, por mais essa oportunidade de aprendizado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha até nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentação. Uma pesquisa mostrou o seguinte: mas livra-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Paulo. Bem-vindo todos que estão chegando agora aí. Tem os meus lindos aí que eu estou vendo da 48ª EAE virtual da Casa Espírita de Garamond. Sejam bem-vindos. E a equipe de lindos também lá do Francisco de Assis D, que hoje eu fui lá bagunçar a aula deles, atrapalhar um pouquinho a evolução deles lá. E eles estão aqui nos prestigiando também. E aí, Lu, tem recados hoje? Temos vídeo hoje. Temos vídeo? Temos os vídeos. Uma música que a Agar escolheu para nos intuir sobre o que ela vai falar, ou né, nos colocar em algum lugar aí, né? Esse vídeo para que a gente pudesse refletir um pouquinho antes da Agar começar a falar com a gente. A Agar é daquelas que põe uma musiquinha lenta, ela vai falando bem devagarzinho, bem mansinho, puxando a orelha cada vez mais forte, é isso? Não, é bastante suave, prometo. Olha, Agar. Suave, suave. A palestra, né? O nosso bate-papo com o Paulo repercutiu até esses dias aí, que estava todo mundo falando da questão do pensamento, eu já não queria nem... E o Paulo falou, né? Ele já deu a dica, não adianta nem tentar parar de pensar que nós não conseguimos. Eu falei, agora prejudicou tudo, porque eu não queria nem pensar para não pensar bobagem, né, Paulo? Mas não tem como não parar de pensar, então... Falei, vamos direcionar, então, nossos pensamentos. Vamos lá, Lu? Deixa eu ver aqui se... Compartilhar a tela, ok. Agora é comigo?
Eu avisei que ela vem de mansinho já apertando as orelhas. Que música é essa, Gar? Olha isso, até arrepia, né? Eu acho essa música maravilhosa, tem um significado muito importante para mim. Posso começar então ou tem mais recados, alguma outra programação? Não, se eu tô vendo que você tá até ansiosa, né? Falei, deixa mandar passagem pra Gar, que ela já tá, eu posso falar. Eu tô aqui na expectativa. O programa é todo seu, minha amiga. A Gar é uma companheira nossa aí de jornada, né, Gar? Tá trabalhando com a gente aí, não aguenta mais me ouvir. Mas Imagina. veio aqui nos dar uma força hoje e nos prestigiar. Obrigado, viu, Gar? Seja bem-vinda. Obrigada. Uma boa noite a todos, a todas. Boa noite. Sou voluntária da Casa Edgar Armon, né? E hoje vou conversar um pouco com vocês. A ideia é uma troca, que a gente possa refletir juntos, né? E até para estar bem assim afinados, né? Afinada com o que eu pretendo falar, eu gostaria de fazer uma sugestão para vocês. Quando a gente se coloca, né, em alguma situação, seja para ler um livro, para assistir a um filme, para participar de qualquer evento, né, qualquer situação, é interessante a gente pensar no propósito, né? Então, qual que é o nosso propósito em estar aqui hoje, né? Cada um tem um propósito e esse grupo tem um propósito em comum. O tema é um tema muito interessante, né? O Refletindo com Jesus. Eu preparei um conteúdo que eu vou compartilhar com vocês, mas qual é a proposta? É que cada um pense consigo o que eu estou fazendo aqui hoje e como eu posso abrir o meu coração, abrir o meu entendimento para que algo faça diferença para mim, né? E esse algo para fazer diferença, vamos pensar que nós estamos todos aqui irmanados, né? Irmanados em falar sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos, às vezes não só com as palavras do Evangelho, mas buscando outras referências, né? Então, assim, que propósito é esse do refletir com Jesus? É o propósito de que possa contribuir de alguma forma para o nosso bem-estar, para a nossa alegria, para a nossa evolução, para o nosso entendimento. Então, que esse seja o nosso propósito e que os nossos anjos guardiães estejam aí conosco, nos ajudando nessa compreensão e nessa reflexão. Bom, para começar a falar sobre o tema que eu organizei, eu quero falar de uma questão que vocês devem já conhecer, que tem a ver com uma pergunta que a humanidade se faz, né, principalmente quando a gente ouve algumas questões filosóficas, né? Quem eu sou? De onde vim? Para onde vou? Quando a gente começa a se fazer perguntas como essa, nossa, mas quem que eu sou? Né? Eu diria que está começando a haver um despertar da consciência, porque aí, na medida em que a gente vai se fazendo perguntas, a gente não está mais à mercê da própria sorte. A gente começa a ter consciência de que na medida em que eu encontro algumas respostas conforme a minha busca, eu posso fazer escolhas diferentes na minha vida, né? E quando a gente começa a se perguntar, né, quem eu sou, de onde vim, para onde vou, aí muitas vezes começam outras perguntas também, né? Nossa, mas por que eu sofro? Por que isso acontece comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que a pessoa que eu amo, a família que eu amo, passa por certas coisas? Então, a gente começa também a olhar para o mundo e perguntar, né, que mundo é esse? O que acontece aí? Então, estamos tomando consciência tanto
do nosso mundo interior como do mundo externo. E fazendo perguntas é uma forma de ir buscando esse conhecimento, né? Então, fazer pergunta é um sinal de despertar. E com base nessa ideia de fazer perguntas, eu quero lembrar da nossa filosofia espírita, da nossa religião espírita, da nossa ciência espírita, né? Lembrando que a codificação espírita, ela tem aí esses pilares, né? Como ciência, filosofia e religião. Na medida em que a gente vai buscando conhecer essa codificação espírita, nós vamos encontrando respostas para quem somos, encontrando respostas do porquê passamos por certas situações, encontramos respostas de motivos, né, do porquê que o mundo, a humanidade, vive de determinada forma, passa por determinadas situações. E quando a gente encontra essas respostas, a gente tem a oportunidade de ir aprendendo a fazer melhores escolhas nas nossas vidas. E essa questão de fazer escolhas é interessante o seguinte. Eu vou ler aqui um trecho bem pequenininho, que é de uma passagem de Alice no País das Maravilhas. Não sei se vocês vão lembrar, mas é um clássico, né, bem conhecido. Então, imagine ali a Alice caminhando pela floresta e chega um momento em que tem vários caminhos, né? E ela fica perdida. Nossa, mas para onde eu vou, né? Qual caminho escolher? E ela vê um gato numa árvore e daí ela se dirige a ele assim. A Alice fala para o gato, você pode me ajudar? O gato responde, sim, pois não. E a Alice, onde vai esta estrada? Aí o gato pergunta, para onde você quer ir? Eu não sei, estou perdida. Aí o gato responde, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Né? E será que qualquer caminho nos serve? Como que a gente pode encontrar uma resposta para isso? É quando a gente olha para as consequências do que há na nossa vida. Esse observar entre a nossa atitude e as consequências é que vai nos ajudando a fazer as escolhas com base naquilo que a gente quer colher de volta. Porque se nós não tivermos a atitude de conhecer e de entender sobre quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, nós podemos escolher caminhos dos quais vamos nos arrepender, porque as consequências podem não ser tão positivas. A doutrina espírita, ela nos ajuda a responder essas questões, né? E o que é interessante? O Marcos começou a fala hoje, né? Falando de que nós somos um grupo que brinca, que é alegre, que é descontraído, que o espírita não precisa ser, né, uma figura sisuda, sempre tudo muito metódico, muito sério, né? E eu gosto muito deste caminho, buscar caminhar com alegria, buscar caminhar com leveza. Dependendo da forma como a gente pensa, nós vamos ter uma maneira de sentir. Então, assim, se a gente olhar
para a nossa vida hoje, ou algum tempo atrás, lembrando aí de algumas circunstâncias, a gente pode pensar assim, nossa, eu devo ter feito muita coisa errada, né? Então, que peso. E dependendo da forma como você vai pensando no erro e na culpa, você vai se oprimindo. Isso vai diminuindo a tua energia, a tua alegria de viver, a tua força de continuar caminhando. E se mudar o olhar? Quanto eu já caminhei até aqui? Quanto eu já aprendi? Quanto eu sei onde procurar esclarecimento para melhor pensar, para melhor decidir? Do ponto em que nós estamos hoje, não tem como voltar atrás, a gente já aprendeu isso, não dá para voltar no passado e mudar algumas coisas. Daqui para frente, que alegria saber que a gente tem a oportunidade de escolher e fazer melhor. Percebe que a maneira como a gente pensa e se posiciona vai fazer uma grande diferença no nosso estado interior. A alegria de saber que somos protagonistas da nossa vida faz uma grande diferença. Não estamos à mercê da sorte. Nós temos condições de direcionar a nossa vida de acordo com a nossa vontade. E isso é muito gratificante e libertador, eu diria. Não estar à mercê da vontade do outro, de um destino pré-definido, mas a liberdade e o poder de fazer escolhas, de ter atitudes para colher aquilo que você desejar para si. Sabendo aonde se quer chegar, né? Então, a ideia do que eu estou propondo falar hoje é o conhece-te a ti mesmo. Teve um momento em que eu já falei aqui no Refletindo com Jesus sobre esse tema, mas eu acredito que o conhecer-se a si mesmo é um tema que a gente pode falar sempre, se relembrar sempre, porque vai fazer uma grande diferença na maneira como a gente vai conduzindo a vida. Olhar para si e se conhecer é a oportunidade de plantar a felicidade que a gente quer colher mais para frente. É a oportunidade de saber o que precisa desenvolver em si para a colheita seguinte, né? E aí, eu gosto muito da ideia, assim, tem a filosofia, tem as orientações do evangelho, ou, né, da ciência, enfim. Mas como que a gente transforma uma ideia em algo prático? Para quem já fez a escola de aprendizes, deve lembrar de um instrumento ali, uma ferramenta chamada caderneta pessoal, né? Então, durante o curso, sim. Tomar cuidado com meus links. Vou ter a primeira aula quarta-feira. Não volto. Ah, é? Então, tá bom. Vou leve. Então, qual é a ideia? Já leve aí, Agar. Vou suave. Qual é a ideia da caderneta pessoal, né? Às vezes, a gente não precisa nem da caderneta do ponto de vista, assim, de escrever, mas é aquela conversa consigo mesmo, né? O que eu preciso mudar em mim? O que eu tenho de característica que eu preciso repensar? Quando a gente começa a fazer perguntas para si mesmo, aí a gente descobre
A gente tem uma coisa chamada consciência, né? E é impressionante como a consciência da gente fica nos dizendo, nos alertando de características que a gente precisa repensar. E se a gente toma consciência do que a gente precisa repensar, precisa mudar, a gente precisa, então, ter a atitude de mudar. Primeiro a gente identifica o que eu preciso mudar, o que eu quero mudar. Aí a gente define depois como. É o passo a passo da atitude, das atitudes que vamos ter para que a mudança aconteça. E aí nós começamos a colocar em prática. Define o que, define o como e começa a praticar. Aí, se a gente fizer uma lista com 10, 15, 20 situações para mudar, será que a gente consegue? Escolhe uma. Se dedica a uma. Esse se dedica a uma, eu quero que a gente reflita com relação a uma outra forma de pensar que é assim. Às vezes a gente diz, eu vou tentar. E se a gente começar a ter uma fala diferente? Eu vou me dedicar a esta mudança. Quando a gente fala tentar, é como se a gente já tivesse ali com um sentimento, uma ideia de fracasso, de que pode dar errado, de que eu não vou conseguir. Quando a gente passa a ter um outro tom, uma outra fala, isso também nos ajuda a continuar a caminhada. Então, vou me dedicar a esta mudança. E o dedicar significa que você vai ter um passo a passo. Pode ser que hoje você consiga o seu propósito, amanhã não. No outro dia você continua se dedicando, até que se torne realmente uma mudança profunda e você nem se lembra mais de que você se propôs àquela mudança. Então, vamos pensar em alguma coisa assim, do nosso dia a dia, né? A gente escreve lá na caderneta, eu preciso ser uma pessoa mais gentil na minha convivência. Eu preciso deixar de ter reações explosivas, por exemplo, né? É interessante a gente perguntar por quê, mas por que você quer mudar isso? Porque, de novo, vem o propósito. E quando você tem um motivo para mudar, você tem mais força para se dedicar à mudança. Tem a cena de um filme, o nome do filme é Quanto Melhor Impossível, é um filme de 97. E no filme, o protagonista, né, ele tinha transtorno obsessivo compulsivo. E era uma figura muito difícil de conviver. Desagradável no trato com as pessoas, que era terrível. E ele se apaixona, né, por uma moça. E ele era muito rude, né, no trato com ela, mas ele se apaixonou por ela. Enfim, numa determinada situação, ele é muito grosseiro com ela e ela diz, olha, estou indo embora, não conversa mais comigo, basta. E aí ele tem meio que um despertar, não, mas eu não quero perder essa pessoa, não quero perder essa oportunidade. E ele pede uma chance para ela. E ela diz para ele assim, tá bom, então me convença de que vale a pena te dar essa chance. E ele pensa. Aí ele diz para ela assim, olha, eu tenho esse problema, eu fazia tratamento médico, tomava os meus remédios, mas chegou um ponto que eu desisti, não queria mais. Não adiantava, não me importava mais, enfim. Mas eu conheci você e eu sei que eu sou rude assim. E eu decidi voltar ao meu tratamento porque eu quero
me tornar melhor, me cuidar, para poder merecer estar do seu lado. Não sei se as palavras são exatamente essas, né? Mas aí percebe o sentido, né, de que, assim, às vezes a gente se propõe a uma mudança porque tem uma motivação maior. E qual que é a motivação? O se melhorar significa que a gente também vai ter a oportunidade de usufruir da convivência com outras pessoas, que a gente vai ter a oportunidade de conquistar algumas coisas que a gente almeja. E eu gosto de, não sei se é brincar ou falar, mas na verdade eu acho isso muito sério. O melhor presente que a gente pode dar para uma outra pessoa é quando a gente não a incomoda. É quando a gente não é um peso na vida da outra pessoa, quando a gente não é um problema na vida do outro. Então, quer fazer caridade de verdade, começa deixando de incomodar e perturbar o outro ser humano. Já é muito, acredite. E é muito, não só para o outro, mas para você, porque aí, assim, você deixa de receber aquelas vibrações incômodas, né? Nossa, chegou aquela pessoa, não quero nem ver. Nossa, vou ter que conversar com aquela pessoa, sabe? Já é desagradável. Então, quando a gente deixa de perturbar o outro, incomodar o outro, a gente está fazendo um favor para o outro e um favor para si mesmo, né? Então, essa ideia do conhecer a si mesmo é essa proposta, né? Se pergunte, o que eu preciso mudar? Por que eu preciso mudar? Como eu posso fazer isso? E aí, começa a colocar em prática, sem querer ser a Mulher Maravilha ou Super-Homem. Um passo de cada vez. Aí a gente lê o Evangelho assim, né? Sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Tá bom, mas olha, é passo a passo. É uma reencarnação após a outra. Né? Muito bem, deixa eu olhar aqui nas minhas anotações a sequência. Tem uma frase do Gandhi que ele diz assim, que nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo. Nós temos uma tendência de que a gente espera muito que o mundo mude, o governo mude, o outro mude, para que daí a gente consiga ser melhor. Nós não temos como mudar o outro ser humano. Nós temos o poder de mudar a nós mesmos. Então, se nós queremos colher algo diferente, nós precisamos ser o que nós queremos receber. Nós devemos fazer o que nós queremos receber de volta. E tem uma frase que eu acho interessante, que diz assim, observe, cuide de teus pensamentos, eles se transformarão em palavras. Observe, cuide de tuas palavras, porque se tornarão atos. Observe, cuida de teus atos, porque se tornarão costumes. Observe, cuida de teus costumes, porque forjarão o teu caráter. Observe, cuida de teu caráter, porque formará o seu destino. Na doutrina espírita, a gente fala bastante do pensamento, né? Que é uma força criadora. Se a gente vai aí por essa sequência, se a gente se dedicar a mudar a nossa forma de pensar, de falar, de agir, e se dedicar às mudanças que nós queremos,
é um destino que nós vamos estar plantando, construindo. E por que eu escolhi essa música, né, que é a oração de Francisco de Assis? A escolha de mudar, ela passa por muitas reflexões, muitos momentos, né? E a oração de Francisco de Assis, eu diria que nos ajuda com algumas coisas importantes. Quando a gente olha para a nossa vida e pensa assim, nossa, eu não tenho amor, como que eu conquisto amor? Nossa, eu não tenho quem me compreenda, quem me perdoe, são tão duros comigo. Como que eu conquisto isso? Eu não tenho paz na minha vida. Como que eu conquisto isso? Sabe a ideia do como? A gente decide e pensa sobre aquilo que a gente quer, e aí vem a pergunta como? E a oração de Francisco de Assis, para mim, é uma receita que vale a pena colocar em prática. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. É amando que se é amado. Quando você olhar para você e perceber que algo lhe falta, passe a dar aquilo que você quer receber. Aí a gente faz isso 1 dia, 2 dias, 3 dias. Ah, chegou no final da semana? Não vou continuar não adianta. Porque eu estou sendo educada com as pessoas, mas as pessoas não estão sendo comigo. Estou sendo honesta, não estão sendo honestas comigo. Estou sendo amorosa, não estão sendo comigo. Sabe aquela coisa de ficar contabilizando? Fazendo conta, assim. Então, assim, eu só vou fazer se eu realmente já estiver percebendo de imediato que eu estou recebendo aquilo que eu estou dando. A plantação é nossa. A hora da colheita é Deus quem determina. A gente não sabe ao certo quanto foi que a gente plantou de situações que a gente precisa compensar agora. Então, faça o bem, faça o que é certo, dê aquilo que você quer receber e coloque nas mãos de Deus o momento de você receber de volta. Estou olhando aqui as minhas anotações. E aí, nessa caminhada, né, do se conhecer e do se propor a mudar, às vezes vem aquela sensação de solidão, né, de estar só no caminho. Aí a gente precisa se lembrar, nós não estamos só. Aí vamos lembrar do Evangelho que diz, pedi e obtereis, batei e abre-se-vos-á. Então, nós devemos fazer a nossa parte para que os céus nos ajude. Nós precisamos confiar que, como filhos e filhas de Deus, nós merecemos o cuidado, o amparo divino. Vamos fazendo a nossa parte e pedindo a proteção, pedindo o esclarecimento, pedindo o auxílio e o amparo para que a gente consiga caminhar. Então, é importante que a gente saiba que temos que ter a nossa atitude, que temos que ter o nosso caminhar, mas que nós podemos contar com todo um cuidado dessa espiritualidade maior. Sabe o anjo da guarda, que todo mundo tem um? Conversa com ele. Peça para que ele te esclareça, te instrua, te proteja. Esse é um amigo que ele realmente quer o seu bem.
Sabe aquele amigo que realmente se alegra com as suas alegrias, com a sua conquista? O nosso anjo da guarda é assim. Então vamos confiar nesse amigo e conversar com ele para que a gente consiga encontrar as nossas respostas e o apoio e os cuidados que a gente precisa. Não estamos só. É muito importante a gente lembrar disso. E nesse caminhar, é importante a gente também pensar em ser gentil consigo mesmo. Porque quando a gente começa a refletir e a se perguntar, né, sobre o que mudar, o que melhorar, a gente precisa sair do tom da culpa e da repressão e ir para o caminho de que estou aprendendo, estou em evolução, estou me dedicando. Foca no teu progresso, não na culpa. Seja gentil consigo mesmo. E aí, a gente já encerrar, eu vou contar aqui uma fábula pequenininha, que fala de 5 sapos que estavam na beira de uma lagoa. E eles estavam lá na beira da lagoa, um dia muito quente, e aí eles decidem pular. Pergunta: quantos sapos ficaram na beira da lagoa? Os 5. Porque no que eu contei, eu falei só que eles decidiram pular. Eu não disse que eles pularam. Então, não basta só a gente ficar no campo das ideias, ficar só com o pensamento, o desejo, a vontade. Precisa transformar em atitude. Nós temos boas resoluções, bons entendimentos. A ideia é colocar em prática, né? E para colocar em prática, eu quero fazer uma sugestão para vocês. Cada um pensando aí consigo mesmo, será que há alguém a quem você devesse pedir desculpas? Há alguém para quem você devesse externar um reconhecimento, um agradecimento, e você ainda não tomou a atitude? Você tem a consciência, o entendimento, tem a vontade, mas ainda não tomou a atitude? Pensa em uma situação. A ideia é que a gente possa fazer pequenas mudanças, pequenas atitudes por vez. E faça, né? Durante a semana, lembre de alguém que você possa demonstrar a sua gratidão e diga isso, demonstre isso. Alguém que você possa demonstrar o seu reconhecimento, que você queira aproveitar para poder consertar ali algum mal entendido, né? Então, essa é a sugestão, o olhar para si e transformar as suas resoluções em atitudes. Porque aí, realmente, o nosso destino começa a mudar. Muito bem, é o que eu preparei para compartilhar com vocês. E agora, podemos bater papo e ouvir também a visão de vocês sobre esse tema, essas questões aí que foram colocadas. Só isso, só, né, Gá? Um pouquinho, né, pra gente pensar junto. Hoje eu estava com a turma do Wander ali, o pessoal que está aí, a Giovana, a Linda também, e a gente estava falando dessa questão da sintonia, né? É engraçado, assim, como a espiritualidade nos envolve e nós nem percebemos. Por muito culpa nossa, né? Que nós nunca estamos atentos ao que fazemos, ao ambiente. E foi muito engraçado. A Ju, que é uma linda lá, que é a dirigente da escola,
falou com eles essa questão da mudança planetária, de toda aquela coisa, e a minha aula estava pronta e eu resolvi mexer, né? Não entendi o porquê. E coloquei lá os planetinhas explicando para eles umas questões. Ela foi falar de Chico Xavier para eles, que ele escreveu mais de 2.000 livros, e na minha aula tinha como referência de um ser espiritual elevado aqui na Terra, Chico Xavier. Então, é engraçado, né? Como eles nos pegam em momentos para tratar do mesmo assunto sem que a gente se dê conta. E eu brinquei, né? Lógico, falei que eu e a Ju tínhamos combinado tudo aquilo por telefone de fazer o melhor para eles. Hoje eu falei a Alice no País das Maravilhas, eles sabem disso. Ah, é? Só que foi uma outra do... Você me ama, né, Lu? Eu falei, não posso te amar enquanto você não se amar, né? Amar. E aí eu falei, essa obra ela é maravilhosa, né? A gente talvez em outros momentos não se deu conta, mas hoje até como espíritas, como seres pensantes, cada fase ali é uma reflexão. E você estava falando, né, Agar, para onde nós queremos ir, para onde nós vamos? Não sei, você quer ir para onde? Qualquer caminho serve. E aí eu faço uma reflexão aqui também dessa semana, né, que nós estamos aí batalhando para início da nossa escola, e aí vem aquele caminhão de gente, né, todo mundo querendo fazer escola. Aí participa do primeiro encontro, aí a metade já não vem, porque não dá, daí vem o segundo encontro, olha, não é a hora, mas eu vou. Então, eu falo para eles, gente, vocês não têm que me pedir desculpa que vocês estão saindo. Nós temos vários papéis. O meu, né, da Ivani, da coisa, é montar a melhor estrutura possível para acolher vocês. O papel de vocês é ter ouvidos que ouçam. Se recebeu o chamado, então vem. Agora, se você não vem, é uma relação sua com alguém lá em cima depois, né? Jesus, antes de morrer, ele dizia, né? Estou aqui para fazer a vontade não minha, mas daquele que me enviou. E nós também, alguém nos enviou, e nós temos que fazer a vontade dessa pessoa, desse ser, seja quem for, e não a nossa vontade. Por isso que a gente acaba sempre sofrendo. E o Fábio Dionísio, quando ele veio aqui, ele falou que lá no trabalho das irmãs Sheilas, tudo, o mentor do trabalho falou, olha, deve ter umas 300, 400 pessoas ali. Se 30% fossem felizes, eles não precisariam estar aqui, buscando tratamento de cura espiritual. Então é aquilo, né, Agar? Se a gente puder fazer um trabalho, é ótimo. Se puder fazer com mais felicidade, com alegria, melhor ainda, né? Então é fantástico aí o que você trouxe, o que você preparou. E mexer com a gente, mexer com nossos sentimentos, né? É complicado porque nós não aprendemos isso. Até o caso da gente começar por algumas aulas de vida plena na evangelização infantil, né? Para a gente poder tratar dessa questão dos sentimentos com as crianças, porque... Olha só, eu estou começando a lidar com esse assunto de sentimento aos 40 e poucos anos de idade. Se eu tivesse tratado aos 12, aos 15, 16, não seria melhor para nós hoje? Não estaríamos sofrendo muito menos do que sofremos? Porque até hoje nós temos dificuldade de dizer eu te amo. A Agar falou de pedir desculpa. Agar do céu. Que tarefinha, Agar. Fiquei pensando aqui em umas 20 passagens de pedido de desculpas. Vamos melhorar isso. Escolhe uma só. É uma pior que a outra, Agar. A minha mãe querida, Marinete. E aí, Mar? Bem-vindo ao nosso programa. A Agar complicou mais ainda a nossa vida ou ela nos esclareceu mais ainda? Não, ela fala de maneira muito suave. E as verdades, elas devem ser ditas assim, não é? Ela falou em relação ao pedido de desculpa. Realmente, quando você reconhece uma situação em que você ficou melindrado, o outro nem quis te ofender, mas você guardou aquilo, né? Quando você pede desculpa, gente, é uma sensação de vitória. Quer ver outra situação? É quando você elogia o outro. Quando você diz para o outro, ou não diretamente a ele, mas você sabe que aquela fonte vai levar. E você fala, o fulano é tão melhor que eu. Eu aprendi tanto com ele. E você tem certeza que essa informação vai chegar a ele.
e você percebe também quando chega, né? Mas quando você diz diretamente, meu querido, me desculpe, eu estava errada em relação a você, me perdoa, eu aprendi tanto com você a vida inteira e eu não tinha entendido o quanto você é bom, quanto você é maravilhoso. Gente, isso produz um jato de energia que vai para o universo. Isso se propaga de tal forma que quem ouviu essas palavras de você vai semear e ela vai compartilhar. E isso cria assim, você fica feliz, você fica leve. Então é isso, Agar, muito obrigada. Infelizmente, nem sempre eu posso participar desse grupo, que é a coisa mais gostosa do ano. Podem acreditar. Eu fico ansiosa, procurando dar um jeitinho. Ai, gente, eu preciso entrar, porque a minha situação aqui em casa é meio difícil e nem sempre eu posso entrar. E não é a mesma coisa quando a gente assiste depois, não é? O gostoso é estar aqui e sentir vocês. Essa troca, momento, né? É, a troca, a energia que eu recebo. Então, muito obrigada mesmo. Obrigado ao mentor desse grupo, obrigado a quem mentalizou criar esse grupo, porque vocês são maravilhosos. Tá? Muito bom mesmo participar desse grupo, faz muito bem. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Gente, o pessoal está todo encabulado hoje, Agar. Deve estar pensando. Marco Antônio Concharo. Ele falou que ia entrar aqui hoje para conversar com a gente, participar. Não é, Marcos? Não, Marcos. Oi, Marcos, boa noite. Boa noite, Agar. Você tem que mutar o seu, Lu. Oi, Marcos, então, boa noite. Foram colocações boas de reflexão, né? Eu mesmo, gente, eu e a família, né? Eu, a Lourdes e os meninos, a gente já vem há muito tempo tentando mudar isso no nosso dia a dia. E ainda quando a gente vê que numa conversa, dentro, inclusive da casa espírita, né? Por que não? Mas na família, na escola, no clube, quando a gente podia frequentar, né? A gente vê que as conversas, elas estão tomando um sentido diferente do que a gente pensa. A gente sempre aqui dentro a gente combinou assim, olha, a gente vai deixar razão para o outro, a gente vai querer ser feliz, né? Então a gente pergunta, você quer feliz ou você quer ter razão? A gente vai querer ser feliz. Então a gente sempre deixa, quando vê que está assim, mudando de rumo, e a gente também tem um entendimento que a bendita doutrina espírita traz para a gente, né? Cada um está num nível de conhecimento. Então, se o irmão da gente não tem aquele pensamento que a gente precisa de respeitar. Então a gente já vem há muito tempo já praticando, pelo menos esse elemento aí, né, de nunca assim levar adiante uma discussão, mesmo sabendo que a gente tem razão. Aí a gente prefere deixar a razão para o outro e continuar bem, né? É isso, eu gostei muito da explanação, muito legal. Esse tema que quando você começou, Agar, da onde a gente veio, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos, eu uma vez na livraria, que eu trabalhava na livraria, né, de quarta-noite, eu vi uma exposição do Porto. Nossa, eu nunca mais esqueço daquela preleção dele, realmente desse assunto aí, assim, quantos benefícios nós temos como espírito, como cidadão encarnado, em saber o que nós estamos fazendo aqui. Porque daí decorre da gente conhecer as leis, né, pôr em prática as leis, sabendo que, do ponto de vista que você enxerga, tem muita diferença um ato ou outro, que isso aqui não é para hoje só isso aqui, né, para a vida, é para a eternidade toda, né? Então, assim, aquela aula aquela preleção que o Porto fez, eu jamais esqueço, foi um dia bendito mesmo. E você trazendo de volta, a gente relembra tudo isso, né?
a gente precisa estar atento no que a gente faz, porque tudo que faz vai contar, né? Muito obrigado, Agar, viu? Muito obrigado. Obrigada, que bom. Marcos, Oi? posso falar? Não sei. Posso falar? Tô pensando. Deixa só... O Marcos Puxiaro, meu amigo querido, e a Lourdinha. Oi, Verinha, pode falar, meu amor. Sejam bem-vindos, viu, querido? Estou bem feliz por você estar aqui conosco. Muito... O Marcos Alencar, foi meu... Nós fomos aluno da 29ª, né, Marcos? 35ª com a Denise. Não, 29ª. Nossa, o que você está fazendo agora? Agora eu esqueci. É por aí. É por aí. Mas assim, eu quero comentar assim, gente, olha, eu achei muito boa, sabe, a colocação, tudo que a minha amiga Agar falou. Eu até anotei aqui, sabe, Marco, assim, o que eu preciso mudar? Isso, eu penso assim, no nosso lar, né? Na nossa família, a relação com os filhos, porque assim, eu tenho 3 filhos, né? Então, muitas vezes, Agar, a gente não tem assim essa consciência de pensar assim, nós também estamos aprendendo, né? Então, assim, sabe que esse dia minha filha fez a seguinte colocação para mim. Então, mãe, é que você também precisa ouvir, sabe? Aí eu fiquei pensando assim, sabe, Agar? Mas eu também preciso ouvir. Porque, assim, muitas vezes nós, como educadores, né, mães, a gente acha que a gente sabe de tudo, né? A gente está no piloto automático. Então, e assim, Agar, o que eu preciso mudar? A gente tem muitos sentimentos lá dentro, né? E quando eu faço essa pergunta, no caso, assim, a humildade, né? É um sentimento que eu, pelo menos, né? Eu preciso trabalhar muito isso, né? Porque a gente também aprende com o filho, né? A gente aprende muito. Então, eu achei muito interessante, né? Você fazer esses questionamentos para você, né? O que eu preciso mudar. E também nas entrevistas, muitos assistidos, eles vêm com essa dificuldade. Ai, meu chefe, Vera, só de pensar no meu chefe, eu já estrago o meu dia, né? Então, é isso daí, né? Mas o que eu preciso mudar, né? Eu preciso ter um olhar diferente para o meu chefe, para aquele meu filho que necessita de mais atenção, né? Então, eu achei muito bom, viu, Agar? Você, muito bom. Para mim foi muito bom essa sua explanação. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Mara? Pega o celular e manda um áudio para mim, e eu reproduzo aqui para você que está tremendo, está travando. O pior é que eu não dá. Tá bom, vou fazer isso. Tá bom. Gente, alguém mais quer falar, quer comunicar? Tá bom. Ou eu vou ter que escolher a dedo, assim? Eu posso me escolher, Marcos? Por favor, Lu. O Agar, e como que a gente faz com essa história de que, assim, tudo bem, eu tento me conhecer para alguma coisa, mas como que eu faço com essas críticas que eu recebo, ou esse olhar crítico que eu recebo? O elogio é mais ou menos fácil, não é muito fácil também receber elogio, mas assim, eu estou tentando ser feliz, eu estou tentando ser boazinha, e aí você recebe uma crítica e o outro crítica, como que eu trabalho com essa crítica? Você está falando da crítica do outro com relação a você ou de você com relação a você mesma?
não do outro. Que nem esse exemplo que você falou, eu tô a semana inteira boazinha e tô vendo que ninguém tá bonzinho comigo. Ou tentando fazer tudo e, assim, as pessoas veem ainda o lado ruim, que lógico, eu tenho um monte, mas eu tô tentando ser boazinha, eu tô tentando ser melhorar, mas os outros me criticam e eu vejo essa crítica. O que eu faço com isso? Entendi. Sugestão. O fato de você já se perguntar isso já é o ponto inicial importante. Eu diria que o caminho é dizer francamente para a pessoa, né, que está dirigindo essa crítica, seja ela direta ou velada, porque às vezes a crítica ela não é verbalizada, né, é um olhar, é uma expressão, né, assim, o corpo fala, né, e aí a gente precisa procurar não confrontar, no sentido do brigar, mas o confrontar no sentido assim, vamos conversar a respeito, porque assim, se não está bom para mim, que estou sentindo a crítica, também não deve estar bom para você, porque se você está criticando, então também não está te agradando. Então não está bom para as duas partes, então vamos conversar a respeito, né? E aí, entra uma coisa importante assim, a gente não vai, digamos assim, conseguir resolver tudo, ou conseguir dissipar certos sentimentos ou certas percepções, né? Mas o mais importante é quando você passa a sentir que você, como que eu vou dizer? Não, eu vou mudar. É quando a gente gosta de si mesmo, acredita em si mesmo e sabe que está certo. Aí você se enche de algo que é assim, olha, eu sei quem eu sou e sei qual foi a minha intenção ou qual é a minha intenção. Deixa eu tentar colocar um exemplo. Vamos supor assim, que alguém diga para você, olha, eu acho muito errada essa sua dedicação à doutrina espírita, isso não te leva a nada. E você vai estar tão certa e tão convicta de que esse é o caminho, que o máximo que você pode dizer é assim, olha, eu respeito o seu modo de pensar, mas eu não concordo com o seu modo de pensar. Eu respeito que você tenha as suas escolhas e eu quero que você respeite as minhas escolhas. E aí, entra uma situação assim, em alguns momentos a gente precisa ter muita coragem para dizer, respeite as minhas escolhas porque eu não vou abrir mão delas. Porque essa questão da gente querer ser bom, às vezes a gente confunde com a ideia de que a gente deve se anular. Não, a gente não se anula. A gente aprende a respeitar o outro, o espaço do outro, mas a gente também tem que aprender a se respeitar e respeitar o próprio espaço. E quando as pessoas estão unidas em uma intenção de fazer dar certo, aí cada um vai sabendo, tá bom, aqui eu dou um passo atrás, aqui eu me calo, e o outro também. Vamos pensar aqui nessa nossa organização da Casa Espírita, em algumas atividades que a gente faz. Se o nosso propósito é levar algum tipo de consolação, de socorro, de tratamento para o assistido, então o nosso propósito não é estar certo. Aí eu vou plagiar o Marco. A gente quer ser feliz ou a gente quer ter razão? A gente quer fazer o que é certo, que é levar o melhor atendimento ao assistido, ou quer que prevaleça a nossa opinião, né? Nurdinha, acho que é mais ou menos isso aí. Não sei se fez sentido. Fez sim, H. É a arte de falar, né? É que assim, como diz o Marcos Paulo, a gente aprendeu algumas coisas aos 40 e poucos, ou aos 50 e muitos, né, agora, mas a gente poderia ter aprendido isso há muitos anos atrás, que é a arte de falar, é isso que você falou, é sentar e falar aquilo que você quer, o que você acha, o que tá bom, o que não é, combinar a valsa, né, e eu sou de uma geração que a gente se calava muito, né, em nome de ser boazinha ou de fazer dar certo, a gente se calava muito, então, assim, a arte de aprender a falar, você tem que se conhecer para saber quais as reações, quais as suas coisas, né,
poder falar. Eu estou iniciando essa arte de falar e realmente é muito difícil, mas é muito gratificante, né? Você estar e combinar a valsa, acertar o ritmo, né, entre as pessoas, sejam elas em nível de casal ou dentro da casa espírita ou em qualquer situação. Muito legal, Agar, muito legal. Lourdinha. Aprendendo, todos nós, um passinho de cada vez. A Agar falou de uma fábula, tem uma que acho que encaixa bem no que você colocou, né? É a história do besourinho que está voando e vem uma cobra e começa a persegui-lo, ele tenta se esquivar, tenta fugir. Um besouro não, um vagalume. E ele tenta se esquivar e a cobra vai atrás dele, chega uma hora que ele encosta assim, cansado, né, o vagalume, na árvore, e fala, escuta, o que você quer me comer? Aí a cobra olha para ele, assim, pro vagalume, e ele fala, me responda, eu sou da sua cadeia alimentar? Não. Eu sou um inseto nutritivo? Não. E por que você quer me engolir? Ele falou, porque você brilha. Então, às vezes, de certa forma, a gente acaba incomodando o outro, né? Eu não sei ainda por quê. Qualquer dia a Agar vem aqui só para nos falar isso. Por que o outro se sente tão incomodado com o que a gente faz? Então, poxa, você está trabalhando, você está doando um tempo que é seu, você está doando a energia da sua casa, você está doando o equipamento da sua casa, e o outro que está, às vezes, 10 quilômetros de você, que às vezes nem gosta de você, está se incomodando que você está fazendo o trabalho. Gente, a época da pandemia aqui, por exemplo, abriu espaço para todo mundo trabalhar. Eu pego quando a gente fez a reunião aqui de entrevistadores, que a gente precisava voltar para ouvir o público em casa, e a Florips falou, olha, eu não sou dado à tecnologia, todo esse conhecimento, mas no que eu puder ajudar, eu vou ajudar. E aí ela não sabia abrir uma sala do Google Meet, ela não sabia mandar uma mensagem por WhatsApp, aquela coisa toda, e apareceram alguns trabalhos para fazer uma ligação simples, que as pessoas pediram. Eu também não conheço de tecnologia, eu não conheço desse tal do Meet, que era uma coisa assim assustadora à época, mas eu queria que alguém me ligasse por telefone simples. E ela catou o telefone simples, fez a ligação, conversou, daí ela falou, Marcos, eu estou com o relatório agora aqui, como é que eu mando para vocês? O pessoal está digitalizando, tá não sei o que, a Verinha Porto escreve no Word, depois converte em PDF e manda. Ela falou, eu não sei nada disso. Eu falei, você sabe tirar foto? Ela falou, sei. Eu falei, então tira foto e manda. E foi um momento que eu estava aqui com a Ivani e a gente se emocionou tanto, assim, eu até chorei, porque ela pegou um caderninho, escreveu com a letrinha ali, você viu que ela caprichou na letra, escreveu direitinho, tirou uma foto e mandou. Sabe? E aí a administração a gente aprende também, né? Aqueles que vão nos criticar nunca é aquele que está fazendo alguma coisa. Quando você está trabalhando, você está desempenhando tanta coisa, você não tem tempo para criticar o outro. Mas aquele que está sem fazer nada, como ele acha tempo para criticar? Então também a gente tem que parar de dar muita relevância ao outro, né? Analisar quem que é o outro que está me criticando. Será que esse outro tem tanta força assim para querer me criticar e eu ainda ir na dele? Me sentir mal por isso? Refletir, né? A Mara mandou um áudio aqui, vamos ouvir a nossa colega. Deixa eu só falar uma frase, Marcos, que eu mandei para a Laudete essa semana, que eu falei para ela assim, que só leva pedrada a árvore que dá fruto. Se aquela árvore não tiver fruto, ninguém vai dar pedrada para derrubar o fruto. Então, eu estou nessa vibe aí agora. Não só a mim, né? Eu estou falando com relação a todos. A gente vê as pessoas trabalhando e fazendo o trabalho, às vezes você olha e fala, nossa, eu faria assim, fazia assado. Você critica, você tem olhos críticos que você olha. Mas por quê? Porque aquela árvore está dando fruto. Porque se ela não estivesse fazendo nada, você não estava vendo e não estava criticando nada. É que eu falei, nós temos a oportunidade de trabalho, todo mundo, a gente está sempre, somente nós aí do Departamento da Infância e Juventude, é que a gente falou muito, né? Se nós estamos pensando em renovação, nós temos que trazer pessoas diferentes. Não adianta falar em renovação e não exercer a renovação. E aí a gente pega, o Carlos veio aqui, conversou com a gente, a Mari veio aqui, conversou com a gente, a Siqueli também veio aqui, conversou com a gente. E não tem, não sou expositor, não sou palestrante, não sou brilhante, eu não tenho muito a colaborar. O programa está aberto. Quem quer falar, quem se sinta bem-vindo, eu falei para o Wanderson hoje, para a G, a linda, que ela ligou a câmera ali hoje. Quer vir falar com a gente? Vem. A gente não faz diferenciação de nada, de ninguém. Eu acho que todo mundo tem o direito de falar, todo mundo tem algo a nos encantar com suas experiências. E a gente ainda continua nos dando muita importância, principalmente para aqueles que não fazem nada e criticam sempre. Deixa eu colocar nossa amiga aqui, eu já te abro, tá, G?
Oi, Marcos, querido. Boa noite a todos. Então, eu estava falando que a Agar foi muito feliz no tema que ela trouxe, né? Porque o autoconhecimento realmente é algo muito importante para todos nós, né? E aí eu fiquei também pensando no que ela falou sobre o Gandhi, né? Que disse que a mudança que nós queríamos no mundo tinha que começar na gente. Então, eu vejo assim, outra frase também que eu gosto, que eu não sei quem foi que falou, mas eu acho legal compartilhar, é que nós não vemos o mundo como o mundo é, mas como nós somos. Então, quanto mais nós procurarmos esse autoconhecimento, essa evolução, com certeza melhor vai ser, né? E outra frase da professora Lúcia Helena, é quando ela fala assim que o melhor presente que a gente pode dar para o nosso próximo é a nossa autoiluminação. Então, eu acho isso super legal também. E o que foi trazido hoje aqui pelo nosso amigo também, né? Falou aí sobre ter razão. E acho muito importante a gente não querer ter razão o tempo todo, né? Dar razão para o outro. E isso é muito legal. É a questão de decidir, né? Se quer ter paz ou quer ter razão. Então, é melhor ficar com a paz, né? Obrigada, boa noite. É isso aí, Marcos. Oi, Marcos, querido. Boa noite a todos. Então, chega, Mari. Chega. Então é isso aí. Gi, minha linda, lá do Francisco de Assis, de Diadema. Fala com a gente. Oi, gente, boa noite. Então, eu não sei se é muito permanente assim o assunto, mas foi o que veio na minha cabeça, né? Eu faço licenciatura em matemática, né? Eu quero ser professora. E aí eu liguei o que a Agar falou e o que a Vera falou também sobre a filha dela com a educação, né? A educação demorou tanto tempo para ter esse despertar de você se preocupar com o aluno, de se preocupar com a criança, com o que a criança está sentindo. Tipo, o que a educação precisava mudar, sabe? Demorou tanto tempo para ter esse despertar e era só pensar nisso, né? O que precisa mudar? O que está dando errado nessa educação que ninguém está aprendendo, sabe? Só decora e... Sabe, demorou tanto tempo para a gente, na faculdade de licenciatura, de pedagogia, aprender sobre isso, sobre como lidar com o aluno, porque antigamente não tinha isso nas faculdades, né? E demorou tanto tempo para ter esse despertar, e era só pensar nisso, né? Só pensar no que a Agar falou. O que mudar, né? Então, Gi, é o que a gente fala, né? Falta o quê? Uma clareza, falta sapiência para quem está à frente, falta interesse, falta tempo. O que precisa mudar? É uma pergunta tão simples e ninguém nunca formulou essa pergunta. Então vamos começar pela gente, né? Como a Agar falou, o que eu preciso mudar em mim? Aí mudando em mim, eu mudo o meu ambiente. Como o Paulo Ross falou, o pensamento, né? Se nós temos uma sala com 10 pessoas pensando em coisas ruins, aquele pensamento vai se propagar da sala para o bairro, do bairro para a cidade, quiçá para um país, né? Então, tudo que a gente está vendo no Refletindo com Jesus sempre parte de nós. Mudarmos a nossa postura, mudar nossos pensamentos, sempre somos nós. Ninguém aqui, dos expositores, aqui dos colegas convidados vieram, falar em momento algum que nós temos que mudar o outro. Até a minha esposa que estava aqui já falou, o amor escolha, gente. Se vocês escolheram amar alguém, siga. Se não escolheram mais, no meio caminho, liberte. E cai com o que a Gara acabou de falar. Dê um presente para a pessoa, a libertação. Para de apurrinhar a vida dela, entendeu? Quem que pediu a palavra? Eu. Oi? Rogério, fala, Rogerinho. E aí? Boa noite a todos. Boa noite. É com grande satisfação, com um imenso carinho de estar aqui com vocês, fazendo essas reflexões. Eu só queria colocar uma coisa que aconteceu comigo não faz muito tempo, em questão da relação da crítica, de saber como lidar, a aceitação. Eu fui na casa de um parente, da minha prima, propriamente dita. Ela tem quase a minha idade, nós crescemos juntos. E ela sempre esteve, ela sempre foi evangélica, sempre esteve dentro da igreja. E ela é uma missionária na igreja. E aí eu fui até lá e a gente começou a bater um papo, falar de alguns ensinamentos de Jesus, da Bíblia.
E aí a gente começou a fazer algumas reflexões. Aí ela parou num dado momento e ela disse assim para mim: nossa, Rogério, ela não sabia, tá? Qual igreja você frequenta? E eu falei, sem medo de ser feliz, eu falei: olha, Regina, eu não frequento nenhuma igreja, eu frequento um templo espírita. Nossa! Naquele momento, parece que aquilo que eu falei ficou uma coisa tão assim, estarrecedora, uma coisa, sei lá, abominável, porque ainda tem pessoas ainda que não têm a visão, não sabe da vivência que o Espiritismo nos passa, de todo o trabalho que é feito. E aí eu falei para ela, olha, é o seguinte. Aí ela falou para mim assim, olha, me mostra para mim aonde que está a reencarnação na Bíblia. Aí eu falei, olha, eu não entrei nesse mérito, nessa questão, porque se eu fosse entrar nisso, a gente não ia chegar em lugar nenhum, sabe? E para evitar aquela rivalidade, algum antagonismo. Então eu falei assim, olha, vamos partir do princípio seguinte, o que você sente por mim vai mudar? O amor que você sente por mim, pela vivência que nós tivemos juntos, vai mudar? Ela falou não. E falei, olha, então, em contrapartida, o que eu sinto por você também não vai mudar em nada. Eu vou amar da mesma forma. Aí eu falei assim para ela, falei, olha, então vamos partir assim da seguinte premissa. Eu te respeito e você me respeita. O que importa é o que nós temos para oferecer de sentimento de amor. Percebe? E aí acabou ali, sabe, a discussão. Que às vezes a gente tem que, né, nesse momento, a gente saber o que a gente vai falar também. Porque a gente, dependendo da crítica que a gente vai sofrer, a gente pode sofrer até uma retaliação da própria família em relação a isso. Dependendo do que você vai falar. Estou falando num aspecto da religião. Percebe? Então, eu falei para ela, você sabe qual que é a melhor religião existente no mundo? Igual o Dalai Lama falou? É aquela que faz o ser humano melhor. Então, acabou, sabe, aquela divergência, aquela coisa aquele mal-estar. E não mudou em nada. E a gente continua se comunicando, entendeu? Então era isso. Isso aconteceu há pouco tempo atrás. É isso aí, Rogerinho. Agora uma pergunta que não quer calar. Ninguém dos meus lindos da 48ª EAE vai abrir a boca para conversar com a gente. Dinalva. A Márcia da sua escola? Claro que a Márcia é a aluna número 1, senta ali na frente com a gente. Assim, a Márcia escreveu no chat. Eu não sei se vai falar o que ela escreveu, mas ela escreveu no chat. Márcia, fala pra gente. Dinalva. Pronto. Oi, gente, boa noite. Tudo bem, Marcinha? Bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada pelo acolhimento, por essa oportunidade de estar aí, apesar de pandemia, sem poder frequentar muitos lugares, nem conviver assim, né, fisicamente, presencialmente, mas muito obrigada. Então, eu sempre tive uma criação, eu acho que por causa de muitas pancadas na vida, que eu sempre tive a opinião de assim, é muito fácil você chegar para fazer depois que está feito, ou criticar depois que está feito. Então, eu sou da opinião assim, se você quer criticar, chega antes e ajude a fazer. E outra, assim, eu sempre fui da parte assim, a crítica para mim vai passar por uma peneira. O que for construtivo, eu vou analisar o meu ato, o ato da pessoa, e vou catar. O que serve para mim, eu vou tentar melhorar, e vou falar, você está certa, eu errei nesse fato aqui, eu errei naquela atitude ali, me perdoa se eu, de uma certa forma, te incomodei, porque na verdade a crítica é um incômodo,
que a gente faz ou não, por atitudes boas ou não, por inveja do que já está feito ou não. Então, para mim, serve críticas como peneira. Eu vou analisar, vou pegar para mim o que serve, o que não serve, e vou construir o meu dia a dia em cima disso. Eu acho que também é igual o Marcos falou, a treva não dá com a luz e ele vai querer apagar a sua. Mas não ajudou a fazer brilhar. Você entendeu? É muito fácil você querer apagar uma luz que você não ajudou a acender. É igual ele fala, eu sempre fui evangélica, hoje eu sou, graças a Deus, ao Espiritismo, depois de um sofrimento muito grande que eu tive que passar, porque não é fácil uma mãe perder 2 filhos em 1 mês e 8 dias e aprender com isso. Porque eu aprendi em cima do perdão. Eu fui levada pelo meu filho que desencarnou a perdoar o assassino dele. E eu falo para você que se fez bem para ele, para mim fez muito mais. Porque eu me tornei um ser humano muito melhor. Muito. Hoje eu sei que se eu erro tentando acertar. Recebi muitas críticas pela criação dos meus filhos, mas é fácil você chegar com um manual de criação. Eu fazia em cima do conhecimento que eu tinha lá, e eu errava achando que estava certo. Só isso. E para mim, o desculpa, olha, sou grata a você por você ter me ensinado, sou grata por você ter me colocado, me mostrado o caminho, sabe, do espiritismo. Para mim, hoje em dia, é coisa corriqueira. É coisa corriqueira. Então, muito obrigado. Depois que eu liberei esse perdão, eu saí de dentro de uma cadeia que existia em mim. E tudo começou a fluir. Hoje, fiz o tratamento. Estou na escola, né, professor? Estou evoluindo, estou em busca de uma evolução. E hoje eu quero ajudar os que estão aqui e quero ajudar o que desencarnou também, porque aonde eu me achei. Eu costumo sempre falar que depois de velha, eu me achei. Eu renasci. Como pessoa, como uma visão. Eu nunca fui uma pessoa assim, não, eu sou dessa religião, aquela ali é errada, nunca fui. Eu sempre fui de uma visão assim, cada um vai na onde se sente melhor e na onde faz melhor a pessoa. O que eu gosto de arroz e feijão, de repente o outro não pode gostar. Eu posso comer uma comida, de repente o outro pode comer e passar mal. Então, cada um, o caminho é o mesmo. Se você está buscando a paz e buscando a Deus, eu acho que o caminho é o mesmo. E queria agradecer, só gratidão. Hoje posso passar por tudo que for, mas eu sei que eu estou seguindo no caminho, estou buscando uma melhora como pessoa, como espírito, como mãe, como tudo. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Perfeito. Muito obrigada, gratidão. E nos acompanhando aí nessa reforma íntima, aí nessa mudança depois de velho, temos aí Paulo de Tarso, Santo Agostinho e muitos outros aí. Pois é, né? Eu só quero dizer assim, que foi muito bom ouvir você, Márcia, muito bom. A gente sente uma verdade que toca o entendimento e o coração. Muito bom ouvir você. Marcos. Só um minuto. Ela acha que ela veio aprender comigo na escola, vocês acham isso? Veio nos ensinar muita coisa. Eu já estou aprendendo, no dia do livro ali, nós ficamos conversando um pouquinho, e a Ivani, eu falei, gente, eles olham pra gente assim, né, olha, esse aí é o ser iluminado que vai nos guiar. Gente, eu sou um tentando ensinar 79 e 80, e vocês são 80 me ensinando, então eu vou aprender muito mais com vocês do que posso imaginar.
Considerações da Agar foram feitas. Lu, quem que vai fazer o nosso encerramento? Enquanto a Vera Porto pede passagem ali para... Deixa eu falar um negócio. A Sônia quer falar, a Sônia Trindade quer falar. Só olha aí na sua agenda quem vai fazer o nosso encerramento enquanto elas falam. Eu só quero pedir licença, eu quis me retirar, porque eu estou com 3 crianças para cuidar. Esse horário é bem complicado para a gente, mas hoje a gente conseguiu tirar um tempinho para participar. Eu sou privilegiada por ter a H da minha família, que é a nossa base espiritual. Isso tudo que vocês estão ouvindo aqui, a gente escuta dela toda semana. E toda vez que eu preciso de um socorro, é só gritar, né, H? Então, assim, gratidão. E gratidão sempre por ela fazer parte da minha vida. Adorei assistir e vou tentar participar mais vezes. Eu adorei o grupo. Dorinha e Lourdinha, tô morrendo de saudade de vocês na Escola de Paz. Beijo pra vocês. Trindade tá mandando um abraço que eu tenho que se retirar para salvar as crianças ali, tá bom? Obrigada pela presença, Sônia. Obrigada. Volte sim mais vezes. Verinha? Não, eu só queria falar aí para Márcia, né? Para Márcia, para Nalva também, de Nalva, né? Pessoas que eu conversei, que depoimento, né, da Márcia? Eu entrevistei e foi muito bom, viu, gente? Que exemplo. E feliz por elas estarem aí na escola, viu, Marcos? Eu mais ainda, e me sentindo com frio na barriga quando chega de quarta-feira, a responsabilidade, né? Vamos então encerrar, porque nós já passamos ali 8 minutinhos, depois a dona Lourdinha. Marcos, eu queria perguntar para o Carlos Picelli se ele queria encerrar para a gente. Ele falou que sim. Ele até levantou. Falou que sim? Falou que sim. Então tá. Tá bom? Gente, quero então, agradecer. Muito obrigada. Quero agradecer aí a todos que puderem comparecer aqui hoje. E a gente fala, né? O programa é lindo, o programa é maravilhoso, realmente, por causa das pessoas que assim o fazem, né? Ver cada depoimento, cada esclarecimento, cada ponto de vista que, em vez da crítica, a gente absorve, né? E a gente leva isso aí para essa semana que está se iniciando. Espero contar com vocês outras vezes, que venham sempre nos domingos. Eu nem sei quem é domingo que vem, né? A Regina já está escondendo ali as 7 chaves. E eu tenho a certeza, a convicção que essa pessoa deve estar pensando agora que ela não está preparada, que ela não tem o assunto, que ela deve estar angustiada, e vem e nos traz essa reflexão linda e maravilhosa. Então, a gratidão mesmo por cada um de vocês. Como a colega colocou, né? O horário é complicado, às vezes tudo é complicado, a internet é complicada, mas ainda assim acho que vale muito a pena a gente poder ter um momento que a gente possa compartilhar, possa desmistificar muitas coisas e, acima de tudo, poder ter um momento de reflexão, né? Poder refletir. Então, agradeço imensamente vocês. Carlos Picelli, sinta-se envolvido, meu amigo. Pode fazer um encerramento para a gente bem simples, bem tranquilo? Respirando bem fundo, se conectando com a espiritualidade amiga, com todos esses irmãos que estão aqui com a gente, agradecendo a Agar pela excelente apresentação, agradecendo pelos ensinamentos que recebemos hoje, pela troca que foi feita, por todas as bênçãos que a espiritualidade derramou sobre nós. Dizemos amorosamente, cheio de amor no coração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas e ofensas, na mesma medida que aprendemos a perdoar aos nossos devedores e ofensores. E não deixei, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, principalmente praticá-lo. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Gar. Boa noite. Ótima semana para todos. Obrigado, Gar. Obrigado a todos. Boa semana, pessoal. Obrigado. Deus, Obrigada, Gar. Um abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Com Deus também. Deus abençoe a todos, uma ótima semana e até quarta. É quarta-feira, 7h30, hein?